Agora a gente vai falar uma coisa que vai alugar um triplex na nossa cabeça. Vai, alugou no meu e um triplex de plástico. Não é? Boa. Você já notou como que o plástico está presente na nossa rotina? Objetos, embalagens de alimentos e até no ar. Mas qual que é o tamanho do impacto dele na nossa vida? Estudos recentes têm chamado a atenção da comunidade científica para a presença dos chamados microplásticos no corpo humano. É mesmo. Olha só, pesquisas já identificaram essas partículas minúsculas em diferentes partes do organismo, como o sangue, o pulmão e até no cérebro, acredita? Uau, hein? Nossa Senhora! Esse é um tema que tem ganhado destaque e cientistas, de diversas áreas buscam entender como esses microplásticos interagem no nosso organismo. Pensa. E para nos ajudar a compreender esse assunto, a gente conversa agora com a professora Tereza de Paiva. Seja muito bem-vinda, professora. Boa tarde. Boa tarde a todos. Agradeço pelo convite, Fico muito honrada, em participar desse programa sobre um tema tão relevante, como os microplásticos. Então, com certeza. Professora, olha, a minha primeira dúvida que eu tenho, que eu acho que é o que fica na cabeça de todo mundo, que ficou também na minha e da AB, é como que esses plásticos vão parar dentro da gente. Porque a gente olha e fala assim, eu não como plástico, e como que tem plástico dentro de mim? Como que funciona esse rolê? Bom, em primeiro lugar, é importante a gente entender o que são esses microplásticos, Eu acho que muitas pessoas ficam na dúvida ainda, como que eles são formados. Na verdade, a gente tem pequenos fragmentos de plástico, E esses fragmentos, eles são menores que 5 milímetros, Então, tem uma faixa que já é determinada aí de tamanho desses microplásticos. Eles vão desde 5 milímetros até 0,1 micrômetro. Então, esses são considerados os microplásticos, E esses fragmentos, eles são formados quando os plásticos de tamanho maior, que a gente chama, que são polímeros, eles começam a se quebrar com o tempo. Então, por ação do sol, do vento, da água, ou mesmo desgastes naturais, que ocorrem aí com esses plásticos em geral. E como que eles vêm para a gente? Vêm por diversas formas. Eles estão presentes, muito mais presentes no nosso dia a dia do que parece. Então, eles estão ali, sempre na água, no sol, no ar, e através dessa presença deles, a gente vai ingerindo esse material. Professora, a gente tem uma mesa aqui com algumas coisas e eu fiquei na dúvida, que são coisas que a gente utiliza no nosso dia a dia. Por exemplo, a maquiagem, que a gente tem aqui. A gente tem os potinhos, de marmita, por exemplo, que a gente tem aqui também. A nossa própria pasta de dente, canudos. Isso vai algum resquício para o nosso corpo? De repente, quando eu uso um canudo, por exemplo, isso fica em mim? Como é que acontece? Não o canudo, O que vai ficar aí é esse material já degradado, já na forma desses fragmentos, Então, por exemplo, a gente encontra nos alimentos, nas bebidas, por exemplo, a água que nós bebemos, como que esse microplástico chega na água, por exemplo, uma água que é embalada, numa embalagem, uma garrafa plástica, ali tem microplásticos presentes. Também a água de torneira, a água de consumo, apesar
tratamentos que são realizados, né, os tratamentos mais convencionais, mesmo assim, não se consegue remover totalmente esses microplásticos. Então, eles estão ali presentes. É a água que a gente bebe, o sal marinho, os frutos do mar. Os microplásticos estão ali presentes, porque ele, ao longo do tempo, né, ele, por ação, temperatura, do vento, gases, eles vão sendo entrados, né, nesses fragmentos, os organismos marinhos vão ingerindo também. Nós comemos, né, os peixes, né, e os peixes já estão com microplásticos presentes no organismo. Né? Por exemplo, os produtos de higiene que você mostrou aí, que é beleza, né? Esse já é um pouco diferente. O que acontece? Eles são produzidos, né? Então, a indústria pega lá o plástico e transforma em microplástico para jogar em esfoliante que a gente usa no rosto, né? Ou cremes, algumas maquiagens, são usados esses microplásticos para auxiliar ali, né? Na base, né? do creme, né? Do esfoliante. Enfim, eles estão ali presentes, né? Mas, nesse caso, são produzidos. É diferente que a gente encontra nos alimentos, nas bebidas, no ar, né? Por exemplo... Até quando a gente respira, a gente consome, a gente está ingerindo, de certa forma, microplásticos? Estamos ingerindo microplástico. Por exemplo, desgaste de pneus. Nós que moramos aqui, né, beirando a Dutra, sim, isso aqui vem muito, né, através do ar, né, os desgastes de pneu, fragmentos de embalagens que são descartadas também. E, professora, só para a gente concluir, deixa eu só interromper você um minutinho, só para a gente finalizar de forma rápida, porque a gente começou falando também que ainda não se sabe os impactos disso no nosso organismo. Então, você pode explicar para a gente, de maneira simples e rápida mesmo, para a gente concluir, como que está o andamento dessa questão? Então, ainda há muitos estudos, né, em andamento, apesar dos que a gente já tem aí, né, confirmados na literatura científica, né, da presença de microplástico no sangue, pulmão, placentas. A gente hoje fala que as crianças são de plástico, né? Elas já, através da placenta, já ingerem, né, o microplástico também. Em relação a esses estudos, e há estudos ainda, né, em andamento, né, estão evoluindo aí bastante, trazendo resultados significativos, né? Por exemplo, existe preocupação de microplásticos que causam inflamação, toxinas, impacto hormonal, problemas neurológicos, carcinogênicos, né? E isso aí está evoluindo cada vez mais, né? Mostrando a preocupação, né, em relação ao potencial de risco desses microplásticos quando eles são ingeridos, né? Eles podem apresentar problemas, né, na saúde humana, também na saúde do ecossistema. O ecossistema aquático, o ecossistema terrestre, os organismos que vivem, né? E os organismos que também vivem no ecossistema atmosférico. É muito sério, né? Muito sério, é uma coisa que a gente tem que ficar atento, prestar atenção. Quando a gente fala de saúde, a gente fala na escolha de tudo, né? Saber o que a gente está observando tudo à nossa volta e o que a gente também está fazendo de errado para que isso continue acontecendo. Sim. Professora, seja sempre muito bem-vinda. Obrigada, um beijo para você, uma ótima tarde. A Biane, a Gabi, né? E estou sempre aí à disposição, quando quiserem. A gente pode aí estar ajudando com alguma informação. Com Muito certeza. obrigada.
É um prazer. Obrigada. Um beijo.